Pode reclamar, pode gritar, pode arrancar os cabelos e ficar que nem esse apresentador aqui. O PT não tá nem aí. O Flávio Dino sumiu com as imagens do 8 de janeiro. Será que ele comeu as imagens? Ah, mas e daí? Quem é que se importa? Em julho tivemos um déficit de quase 36 bilhões de reais. Qual o problema? Os ministros Carlos Lupe e Aniele Franco foram nomeados para cargos de salários astronômicos numa metalúrgica. Quem é que liga? Sem falar nos anins, nas janjas e nas trapalhadas do Lula em seus enrouquecidos e enlouquecidos discursos. Parece que o Lula e o PT podem fazer o que der na telha, e podem mesmo, porque a imprensa militante vai relativizar, vai dar aquela famosa passada de pano. Os petistas, obviamente, vão amar, e a oposição? A oposição vai espernear ou fazer aquele tweet esperto, sabe aquele? É como se o Lula, o PT à esquerda, tivessem salvo-conduto para praticar desmandos, para pisar na oposição e, para acima de tudo, ofender o bom senso. O bom senso que eu tenho certeza que você tem para assinar a Gazeta do Povo. Presta atenção na promoção da Semana da Pátria. Clicando no link que você encontra na descrição deste vídeo, você assina a Gazeta do Povo pagando apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses. É a promoção da Semana da Pátria e por isso tem até musiquinha. Assine a Gazeta, você leitor fiel. Quem não assinar agora vai se ver com Ezequiel. Que Ezequiel? Os melhores colunistas da imprensa nacional. Corre, corre, assina logo para ver o pouso no jornal. E esse papo aí das imagens, das câmeras lá do Ministério da Justiça, hein? Negócio esquisito. Como disse o editorial aqui da Gazeta do Povo, é no mínimo tudo uma história mal contada, para não falar que é história para boi dormir, ou melhor, história para a oposição dormir, para o STF dormir, para a posteridade dormir. A primeira versão era assim: o Flávio Dino disse que quem quisesse ver as imagens precisaria pedir autorização para, adivinha quem? Xandão, ele mesmo. E o Xandão deu autorização, até porque mesmo um relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia, né? E senta que lá vem mais história, porque vieram uma segunda, terceira, quarta versões, até que o nosso vultoso, lipídico, elefantíaco ministro disse que, acredite se quiser, as imagens só ficariam armazenadas por 15 dias e por isso acabaram apagadas. Apagadas. Ah, que pena, né, ministro? Que pena e que conveniente. Por isso, para nós mortais, eles disponibilizaram apenas as imagens de 4 câmeras, que não mostram quase nada e não comprometem absolutamente ninguém. E sabe o que é pior? O pior é que os meus colegas jornalistas, que têm por função fiscalizar o poder público, chegaram a dizer que o sumiço das imagens era bom. Era bom para os manifestantes que foram presos porque, de acordo com esses militantes travestidos de jornalistas, as imagens apagadas pelo dinossaurico ministro seriam comprometedoras para aqueles que ainda são chamados de golpistas. Pode uma coisa dessas? Se é a esquerda, o PT, Lula ou qualquer um dos asseclas dele, infelizmente pode. Tão tradicionais quanto essas mentiras todas é a clássica irresponsabilidade petista com as contas públicas. Parece que eles não gostam muito desse negócio aí de gastar apenas o que o governo arrecada. Em julho tivemos um rombo de quase 36 bilhões de reais, enquanto nas trevas do governo Bolsonaro, no mesmo período, houve um superávit, uma espécie de lucro de quase 19 bilhões de reais. E me pergunta se eu vi a Miriam Leitão reclamar. Claro que não, né? Como eu já disse neste vídeo, há uma espécie de pacto entre a imprensa e o governo, para esse povo comprometido ideologicamente. Tudo o que o Lula fizer é a priori bom, mesmo que à custa do bom senso, sem falar no dinheiro público envolvido. É o caso, por exemplo, de outra aberração deste governo,
a nomeação via BNDES dos ministros Carlos Lupe e Aniele Franco para o Conselho de uma Metalúrgica. Isso mesmo, violando a política do BNDES, que proíbe que dirigentes partidários sejam indicados a esses cargos. Mas eu não sei nem o que foi pior, se a nomeação em si ou a justificativa dada pelo Banco Estatal. De acordo com o pessoal do BNDES, presidido por Aloísio Mercadante, que draga, hein? Carlos Lupe tem, abre aspas, destacada experiência administrativa no setor público. E bom, ele até que tem mesmo, né? Se você considerar como experiência a participação desse ministro aí em tudo quanto é aparato burocrático e desnecessário nesse país. Já a Aniele Franco, irmã de Marielle Presente, foi indicada por inclusão, que mesmo você reclamando, é hoje muito mais importante que competência. Agora imagine, só imagine se fosse um ministro do Bolsonaro a convenientemente perder as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça durante um supostíssimo golpe de Estado. Imagine se fosse o Bolsonaro a indicar o seu próprio advogado pessoal para o STF. Imagine se fosse o BNDES do governo Bolsonaro a indicar militantes para cargo em Conselho de Metalúrgica. Imagine se fosse o Paulo Guedes causando um rombo bilionário desses nas contas públicas. Aliás, imagine se fosse o Paulo Guedes cobrando imposto de quem faz compra na Shein. Imaginou? Pois bem, com um pouquinho de esforço, dá até para ouvir o barulho da imprensa, da Miriam Leitão, do Reinaldo Azevedo, da Natuza Neri. Fechando os olhos, dá até para ouvir a gritaria da oposição e para ver o STF se mobilizando para defender a democracia, não dá? Mas chega desse masoquismo imaginário todo, porque se você chegou até aqui, é porque tem algo importante dentro de você: senso de justiça, aquela noção muito básica e necessária do que é certo e do que é errado. E é só isso que nos resta, porque esse governo aí, esse PT aí, esse Lula aí, não estão nem aí para nós. Mas afinal, quando é que eles estiveram, né? No meu texto de ontem para a Gazeta do Povo, eu escrevi sobre o caso Pavinato, ou melhor, sobre o outro lado do caso Pavinato, o lado do desembargador que inocentou um fazendeiro acusado de estuprar duas meninas de 13 e 14 anos por uma tecnicalidade qualquer. Resumindo meu texto, eu pergunto: como é que um cara desses consegue dormir à noite? Mas para ler tem que assinar, e para assinar é só clicar no link da descrição. Você paga apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses e ganha um login adicional para talvez compartilhar com aquele seu amigo petista. Que tal? Assine, deixe também o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima! Promoção 7 de setembro. Quem luta pelo Brasil, assina a Gazeta. Sua assinatura do melhor jornal do país sai por apenas R$1 nos primeiros 3 meses. E você ainda ganha um login adicional. Mas aproveite, é por tempo limitado. Uma condição tão especial assim só poderia vir no feriado mais importante do Brasil. Agora é com você. Promoção 7 de setembro.